Nesses slides eu trouxe para vocês uma forma de organizar e acompanhar o progresso do filho de vocês. Então esse é um método rigoroso, é um método científico, como eu já trouxe e apontei aqui para vocês, e por isso em métodos assim nós precisamos ter clareza daquilo que nós estamos fazendo. E como é que nós temos clareza sobre o que nós fazemos? Acompanhando, anotando, organizando, e eu proporciono isso aqui para você. Eu vou deixar disponível para você, no final dessa aula vai ter lá o documento que você vai poder imprimir para você organizar então todo o processo. Eu trago para você planilhas. A primeira planilha, como você vê aqui, da minha esquerda para a direita, então a primeira é a planilha de identificação de área primária. Eu vou abrir aqui e você acompanha aqui pelo slides. Então você vai utilizar essa tabela, essa planilha para identificar a área primária de necessidade, ou seja, para identificar aquilo que é mais urgente em seu filho. Então, às vezes as mães vêm para mim e dizem: eu não sei o que tratar, meu filho ele faz birra, ele tá doente, ele é ansioso, então ele tem diversas áreas. Como eu faço? Eu trato todas elas ao mesmo tempo? Não. Como nós havíamos já conversado nas aulas anteriores, você vai tratar uma área por vez, com o intuito de se focar na cura, né? Então, como é que você vai descobrir qual é a área mais urgente, qual é a área de necessidade primária, utilizando aqui essa tabela, né? Então, sempre que você mudar as áreas específicas ou acrescentar sugestões novas, você vai utilizar essa tabela novamente. Então, exemplo, você está começando hoje. Hoje você vai preencher essa tabela, né? De acordo com o resultado que você obtiver aqui, é a área de maior necessidade que o seu filho possui. E aí você vai tratar primeiro essa área. Após tratar essa área, após ter curado essa urgência do seu filho, essa área de necessidade primária, aí você vai mudar de área ou acrescentar, né, novas frases. E aí, ao mudar de área ou acrescentar novas frases, novas sugestões, você usa novamente essa planilha para que você consiga organizar o método e para que você consiga acompanhar também a evolução do seu filho. Inclusive, você pode colocar aqui a data, né? Anota aqui de caneta, coloca a data que você está fazendo, para que quando você pegar novamente esses papéis, você consiga ver a evolução, né? Então, eu tenho aqui ferramentas de medição e de identificação de progresso. Então, onde a minha criança está agora? Então, aí aqui eu coloco para vocês as áreas, né? Então, eu tenho a área social, eu tenho a área acadêmica, eu tenho a área comportamental e entre outras áreas que eu coloco aqui para vocês. Você vai colocar que nada foi observado na sua criança, ou que essa área aqui está péssima, ou ruim, regular, bom e ótimo. Por exemplo, aqui esse primeiro tópico, energia geral, né? Então, na sua criança, como está a energia geral dela, né? Você não observou nada sobre isso? Você vai marcar um xizinho aqui. Aí aqui o terceiro, energia pela manhã. Como é que está a energia pela manhã do seu filho? E você vai marcando aqui de acordo com o que você observa no seu filho. Com base nesses itens que deram péssimos, você vai pegar essa área e vai trabalhar então lá nas sugestões específicas. Essa vai ser a área mais urgente do seu filho. Não se esqueça que cada item aqui, o item 1, por exemplo, né? Você vai ver quantas áreas que deram péssimo desse item, né? Então, quanto mais áreas deram péssimo, é porque essa área precisa ser tratada. Então, você vai verificar qual dos itens aqui dessa tabela mais foi ruim, mais foi pior avaliado por você. Você vai iniciar o seu trabalho por esse item que deu péssimo, ok? Aí depois de resolvido a área acadêmica, eu começo a resolver uma outra área, por exemplo, comportamental. Geralmente nós iniciamos quando a mãe tem dúvida sobre qual área começar, né? Quando ela não sabe qual é o ponto mais urgente no seu filho. Então você inicia sempre pela autocura ou pela área de ansiedade. Ok? Então, não sei, meu filho tem vários problemas e eu não sei por onde começar. Então, começa pela autocura, começa pelos scripts de ansiedade e aí depois você vai observando qual você precisa ajustar. Depois dessa tabela,
eu trago aqui para vocês uma outra tabela de acompanhamento de progresso. Essa tabela aqui, ela é mais simples, né? Só para acompanhamento mesmo. Eu trago aqui os sinais de feedback, e aí você vai colocar a data e o comentário. Então eu tenho aqui o social, você vai colocar a data que você observou e o feedback recebido sobre aquela área. Então eu já estou ali aplicando scripts específicos para o meu filho sobre a área social, porque eu quero que ele melhore o seu comportamento social, e eu já estou aplicando há 1 ou 2 semanas e eu já tive um feedback. Eu já recebi uma resposta, eu já percebi, eu já observei mudanças no meu filho. Então você vem aqui e anota. Então melhora na memória. Você vai marcar aqui a data, então, por exemplo, 20/2, você observou melhora na memória do seu filho, né? Porque você está tratando ali os aspectos sociais para melhorar a sociabilização do seu filho. E aí no dia 2/3, você observou um apontamento da professora, que disse que ele está muito mais sociável, está desinibido, está conversando com os amigos, e aí você coloca aqui, então, observou uma melhora na memória no dia tal, e o feedback que você recebeu da professora, né? E aí eu deixo inclusive aqui um exemplo, né? A professora Diana elogiou por estar mais comunicativa. Então aqui é para você ter um acompanhamento, para depois você conseguir observar em quais áreas, em quais aspectos o seu filho melhorou. Porque quando você não faz esse acompanhamento, quando você não faz essa organização e essa rotina aqui, né, com o uso das tabelas, você fica um pouco perdida. E aí quando alguém te perguntar, mas em que o seu filho melhorou? Você não sabe dizer exatamente